Shampoo Clearman, limpeza profunda, refrescância e zero caspa. E skin, do jeito que o povo gosta. Boa tarde, amigos, os donos da bola desta terça-feira no ar e olha com muitas informações, muito debate, Campeonato Brasileiro e já a Libertadores da América retornando à nossa pauta principal, que conta, é claro, com a sua participação, a sua opinião sempre muito bem-vinda aqui conosco. No Twitter, @donosdabolaRS ou na nossa fanpage no Facebook ou ainda também no Instagram, @donosdabolaRS, @donosdabolaRS. Vamos à Central Band do Esporte com o João Batista Filho. João, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. O Inter tem novidades no seu time titular. O técnico Diego Aguirre hoje pela manhã definiu a equipe com o goleiro Muriel, na lateral direita William, Hernando e Alan Costa na defesa, na esquerda Jefferson. A defesa, aliás, a mesma de antes. Só que agora vem as novidades. Rodrigo Dourado, agora virão as novidades. Rodrigo Dourado, o primeiro homem do meio campo. Wellington Martins tem a segunda função. O Newton foi para a reserva. D'Alessandro na direita. Alisson Farias, o garoto, ganhando oportunidade pelo centro, e na esquerda Valdívia, recuperado de lesão, o centroavante é Lisandro Lopes. Nilmar nem apareceu no gramado, Meneghetti. Em seguida a gente vai debater aí essa formação do Internacional e as novidades que o João nos coloca. Diga, uma pergunta só, porque agora pode escrever, o Wellington Martins não estava inscrito e ele ganha terreno no Internacional, ele tem que ser inscrito então. João, tem essa informação aí no questionamento do REC sobre o Wellington, se vai ser inscrito ou não? A direção ainda não se pronunciou oficialmente. O que nós sabíamos é que ele precisava demonstrar futebol. Por isso está recebendo oportunidades. O Inter tem até 48 horas antes da semifinal para efetuar a troca. Muito bem, seguindo esse debate. O momento do Internacional no Campeonato Brasileiro não é nada bom. O foco está na Libertadores e a torcida se divide quanto ao atual estágio do time. É um misto de preocupação e também de confiança. Os ingressos estão esgotados. Mesmo assim, há quem ainda acredita que o Inter possa disponibilizar mais entradas para a decisão contra o Tigres. Ingresso só, minha entrada tá bom. Mas todo mundo aí esperando. A cada dia que passa, mais se fala na Libertadores. Isso até já virou um problema. Eu sei que é difícil tirar a cabeça da Libertadores, mas temos que focalizar-nos no brasileiro. Eu sou o primeiro que tenho que tentar fazer isso. Entre um jogo e outro da Libertadores, o Inter tinha cerca de 1 mês e meio para aprimorar aquilo que já vinha dando certo. Agora, há pouco mais de uma semana do jogo contra o Tigres, a tranquilidade divide espaço com a preocupação. Momento delicado, eu não posso falar que não. Momento delicado. Desde que o Inter venceu o Santa Fé e se classificou para a semifinal, disputou 8 partidas no Brasileirão. Venceu apenas 2 e está na 14ª colocação. A gente está um pouco preocupado porque eu, pelo menos, estou preocupado como torcedora. A gente gostaria que o time estivesse um pouco mais empolgado, mais aguerrido. Estou um pouco preocupado porque esse último resultado teve sido bem ruim, só que o time é totalmente diferente, né? E por essa troca do time a gente tem um baita time, só que a gente não joga, e isso eu acho que é um problema pra gente na Libertadores. Todos estamos preocupados porque é uma situação que não esperávamos. Mas temos que sair desta e mirar para frente, isso é o que posso falar. Com os resultados ruins, o rodízio do técnico Diego Aguirre voltou a ser criticado. Se fala tanto de rodízio, eu não sei nem o que significa rodízio. Realmente, a palavra rodízio não existe na língua espanhola, mas o revezamento de jogadores tem dado o que falar. Se não muda, se não tenta trocar e dar chance para os outros jogadores, senão para que temos 30 jogadores, senão contrataríamos só 15 jogadores e jogariam sempre os mesmos, mas é impossível porque aqui no Brasil se joga muito e muito intenso, muito e muito intenso. Domingo, quarta, domingo, quarta, e não existe jogador que aguante isso. O Aguirre fazendo esse tal de circo que ele faz, não tem cabimento.
E o torcedor tem que ir pra fora, cara. Tem que falar, tem que vir no Beira-Rio, tem que vir nos treinos, tem que botar pra fora o que tem que botar, senão vai ficar sempre nessa lenga-lenga aí. Não é momento de perder a calma e de transmitir uma insegurança que não é bom para o time. O time pode até estar mal no Brasileirão. Por outro lado, é possível ver a parte boa dessa história. Restam 4 jogos para o título da Libertadores. É diferente, é outro torneio, né? Brasileirão, Libertadores, time misto. Então não tem como comparar. Eu acredito no time ainda. Agora me tenho que focalizar no ganhar quarta-feira, em jogar melhor e que o time retome rapidamente a confiança porque não tem tempo. O Inter corre contra o pouco tempo que sobrou e quer que a torcida se encha de confiança outra vez. Apenas um dos aspectos, como diz aí o Diego Aguirre, que o Inter precisa retomar. Ele fez um gestual ali numa das respostas, ele fez assim, precisamos retomar. E eu estou pegando esse gestual dele para colocar assim, que ele precisa recolocar o time no seu trilho. Porque o Internacional que eliminou o Atlético Mineiro e o Santa Fé, eu acho que é suficiente para disputar o título e possivelmente para ganhar a Libertadores da América. Mas o Inter que jogou desde então, que não é nem com a mesma formação e muito menos o mesmo futebol, esse Inter afunda, se não para o Tigres, na final. Acho que já no Tigres. O Inter de agora, que não é o Inter que vai jogar na quarta-feira da semana que vem, é o que se espera, esse Inter não vai triunfar na Libertadores. Mas aquele Inter eu acho que sim. O Inter que estava na Libertadores, eu acho que tem futebol para ir adiante. E é por isso que a gente queria que, claro, sabendo que com os jogadores machucados seria impossível, mas o mais próximo do time... Porque ele perdeu muitos jogadores, né? Perdeu, mas ainda ele perdeu 20% do time para a Copa América, por exemplo. Perfeito, mas mesmo assim, os jogadores que estavam à disposição, na minha opinião, poderiam ser melhor utilizados. Até, por exemplo, setorizados, né? Os volantes, quer dizer, sem o chileno, mas com o Anderson sendo mais testado, aí sim, com o Nilmar jogando, com o Valdívia jogando. Mas o Anderson foi testado. Quando ele não teve suspenso, ele foi testado. Não, às vezes... Agora não. Nem sempre. Ele foi também poupado. Lembra que mas nem por quê? Por quê? Porque ele não deu a resposta que nós imaginávamos. Não, mas tem outro componente que a gente não pode colocar só na carga do Anderson. O Anderson, ele jogou em várias formações no meio de campo. Hora recuado, hora frente. Também acho. Então ele teve esse prejuízo para tentar uma adaptação mais rápida ao time do Inter. Também, né? Exatamente. O Valdívia também, né, gente? O Valdívia também, outros jogadores. Assim, eu espero ainda que o Anderson desenvolva aquele futebol que a gente viu ele mostrar em outras equipes. No Internacional ainda não. E eu quero propor a seguinte análise até matemática. O Inter de 11 não teve durante boa parte, ou a maior parte do tempo, 5 jogadores. Sempre. Não teve 5 dos considerados titulares. Como é que eu vou botar os outros 6 ou os outros 5 de linha a jogar todos os jogos? Eu vou estourá-los. Então eu sou obrigado a revezar também esses 5, até para testar alternativas, caso eu não venha tê-los na sequência. Então a gente tem que entender que em determinado momento, talvez o Aguirre tenha exagerado, ou a gente conteste alguma escolha, insistência pelo Jorge Henrique, ele poderia ter testado mais o Vitinho e tal. Embora eu não esteja lá dentro para analisar as escolhas dele, mas as circunstâncias levaram o Internacional a má campanha no Brasileiro e a essa situação. O Jorge Henrique ninguém entende. Porque o Jorge Henrique é o tal do jogador tático, que às vezes não aparece. E de todos os técnicos, né? De todos os técnicos. A crítica é feita ao Aguirre, ao Abel, ao Dunga, a todo mundo, porque todo mundo escala ele. Ele é importante porque ele joga em todas. E aquela história, quem joga em todas acaba não jogando em nenhuma. Ele não é solução para nenhuma posição hoje do Internacional. Ele é um quebra-galho. E o que eu não entendia no Diego Aguirre era a insistência em mudar o esquema que deu certo. 2 centroavantes não dá certo, 3 meias com características semelhantes não dá certo. Quando ele testou Anderson, Alex nas meias, junto com o D'Alessandro, para mim ele desfigurou o sistema que deu certo. Contra o Flamengo, ele volta a esse sistema. Com o Alisson Farias e com o Valdívia. O Alisson Farias está mais para a Sacha do que qualquer outro. O Valdívia, voltando ao time do Internacional, vai dar um empuxe que o Internacional tinha perdido. O Internacional, e aí falando até do ano passado, para ver como eu também falo mal do ano passado, o ano passado o Inter várias vezes era sonolento.
né? Mas já sabia que era sonolento. Esse ano o Inter tinha deixado de ser... É que ele não foi montado para ter velocidade. Porque ele perdeu o Sacha também. Ele tinha mais posse de bola. Tudo é causa e consequência. O que eu quero dizer com isso? Parece bonita essa expressão, né? Eu nem acho. Mas, enfim... E 2 centroavantes não dá. A informação é de que o Inter teve... O REC me ajuda aí. Quantas lesões musculares? 24? 24 era até o último jogo. Acho que são 25. É muita lesão muscular. É muita lesão muscular. É a maior. Então, assim, qual é a causa, então, desse problema? A causa é onde? É na preparação física? É no jeito Eu acho que é tudo junto. Eu acho que é tudo junto. É na intensidade do time, são jogadores acima dos 28 anos, é a sequência de jogos, isso acaba desencadeando um mau número de lesões. Jogadores com histórico. Essa questão da sequência de jogos é que eu discuto. Eu acho que essa frase do futebol da quarta e do domingo, estilo Muricy Ramalho, não vale tanto pro Inter. Mas só porque eu não entendi. O Inter não repetiu tanto o time. Aí que tá. Então o Inter não teve o desgaste da quarta e domingo. Ele teve o jogo no domingo, a preservação para um outro jogar na quarta, para retornar no domingo. Jogadores, sim. Ele não mudava o time dos 11. Não, do sistema defensivo. O sistema defensivo eu concordo contigo. Olha aqui, ó, só um pouquinho. 24 e os do sistema ofensivo tem histórico. Seria, se os jogadores tivessem esses jogos todos, eu até entenderia. Mas como não tem, então não tem por que lesão muscular. Agora, eu não consigo entender. O que o Meneghetti falou no o histórico. O Nilmar tem um histórico, o Juan é mais velho, o D'Alessandro é mais velho. Tá, meio Tudo time. bem. Meio time, com 24 é muita lesão. Não, 24 lesões, né? Tá incluindo 24 jogadores dos 30. O que é pior, Vocês configuraram que são 24 lesões musculares, todas elas? Musculares. Agora, Meneghetti, o que você falou no começo é o mais importante, eu acho. Porque o Internacional tem um time titular que foi concebido, ao contrário do que se diz, rapidamente. Porque depois de tomar aqueles 4 do Shakhtar aqui, o Internacional ficou com medo de jogar. Achou que ia tomar goleada de todo mundo, que a defesa era muito abertinha e tal. Depois o Inter, com um sistema moderno, com só um marcador na meia cancha que sabe jogar, o Internacional encarou qualquer adversidade. Encarou o Atlético Mineiro, encarou Santa Fé, encarou o Emelec. O Internacional conseguiu jogar sem a neurose de tomar gol e tomou poucos gols. Então o Inter achou uma fórmula que lhe dava sustentação defensiva e produção ofensiva. E depois perdeu as peças. Você quer ver a comparação? Ele não tem conseguido repetir esse time, esse sistema, em pelo menos 3 jogos do Campeonato Brasileiro na parada. Esse jogo do Shakhtar... Mas não é culpa dele. Esse jogo do Shakhtar foi interessante, porque o Internacional foi um time lento. Ele pegou um time de velocidade pela frente e tomou um vareio no Beira-Rio. Né? Tomou. Quando começou a ter sequência, o time começo a ter a característica da intensidade, jogar mais na velocidade. E não foi só a saída o Internacional evoluiu. Não foi só a saída do Fabrício. Agora, nesse jogo contra o Flamengo, vai ser o sistema com o Alisson Farias. É que também ele conhecia pouco o Alisson Farias, não sabia o tamanho do Alisson Farias e não tinha o Wellington Martins, que é o mais parecido com o Arangues. O Nilton não é parecido, o Anderson não quer ficar ali. Ele até na resposta ríspida que me deu no debate que travamos no último domingo, ele me disse o seguinte: mas eu jogo para frente. Eu disse, mas você foi contratado para jogar. Essa resposta foi preocupante. Eu disse, mas você foi contratado para jogar mais atrás. Não é isso. Mas eu jogo para frente. Hoje o futebol não permite mais isso. Um jogador que joga só para frente, um meia. O João Batista tem informações sobre o número de lesões internacional. Alô, João. Sim, Meneghetti, são 15 lesões musculares do time principal do Internacional. O Jorge Henrique e o Nilmar, por exemplo, já tiveram mais de 2, mas ao todo são 15. Se você quiser, até tem uma lista de todos os jogadores que se lesionaram. Não precisa a lista, acho que o número é importante. Eu não acho que o número seja extraordinário para 6 meses de temporada, para um grupo de 30 jogadores, com alguns jogadores passando aí os 30 anos. Eu não acho extraordinário. Eu só posso achar que é extraordinário se eu pegar assim, Corinthians, 5 lesões, São Paulo, 4, Grêmio, 7, Inter, 15. Eu tenho que ter um comparativo, senão eu fico sem referência. Então 24 são as lesões graves. É que aí, no total. É que aí pode somar tudo, né? Tá no o Sacha é tornozelo, o D'Alessandro é a mão. De pancada tem o Neymar machucou o rosto, o resto aí também não dá, Ribeiro. Nós temos que dar a informação precisa. São 15 lesões musculares. Assim, numa análise, aquele negócio assim, é frio ou é quente? O REC pergunta para mim, tá frio ou tá quente? Eu não sei qual é o termômetro dele. Então, eu não sei, eu teria que ter a referência de pegar aí times que jogaram a Libertadores da América, o número de jogos parecidos, e olhar a referência. Ter uma referência, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, e ter como referência. Aí eu posso achar se é alto ou baixo. E ela ainda é limitada porque o Internacional não foi além na comparação com os outros. Mas esse número 24 chegou a circular.
que o Inter tem 24 anos. Aí vai englobar tudo. Não, eu não acho que o número é baixo, de 15 lesões musculares, eu não acho o número baixo, mas eu também não acho nada assustador. E outra coisa, 15 lesões o Carraveta falou há pouco que era o mesmo número do ano passado. Era, mas depois passou. Passou o dobro não, né? Ribeiro, eu tenho que ter uma referência, Ribeiro, senão eu não consigo só. Eu tenho que ter Corinthians, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Pronto. Comparar com o próprio Inter. O Carraveta disse da Rádio Bandeirantes, né, que é testemunha, e numa outra entrevista, depois... Hoje está nos jornais de novo a entrevista. Que nos últimos 10 anos, o maior número de lesões. O maior número de lesões que o Inter tem. Ele então, disse. Em comparação com o próprio Lesões no todo ou musculares? Lesões. Não. Nós estamos falando de lesão muscular. A lesão no todo, o cara tropeça, machuca o minguinho, é lesão. Só um pouquinho. Se o Inter tem... É que a lesão muscular, tu tem outro... O maior número de lesões... A lesão de pancada pode ser uma sequência. O jogo com Santa Fé deixou o time do Internacional esfacelado praticamente. Então não posso comparar. Tudo bem, deu 30 lesões esse ano passado tinha sido 25. Mas tem 10 lesões que são de pancada, de batida, ou entorse. Por isso que tem que esmiuçar. Quase mataram o Sacha. Tem que avaliar detalhadamente o processo, porque o jogador que se machuca sozinho, pisando em falso no campo, ele entra na estatística. Eu acho que essa é uma área que nós jornalistas temos dificuldade para avaliar. Claro, é verdade. Nós temos dificuldade, nós não temos a formação da área física, mas eu acho que é um indício importante. Se o Inter tem um número extravagante de lesões, tem que se investigar, saber por quê. Para mim saber se é extravagante ou não, Ribeiro, eu tenho que comparar com outros clubes. Agora tá eu não estou dizendo que não é. Estou dizendo só que eu tenho que ter uma referência. Cruzeiro, 7 musculares. Atlético, 8. Corinthians, 10. Internacional, 15. Opa, saiu da curva. Mas tu pode usar... Aí eu vou poder concordar contigo. Senão, eu tenho assim, é um achômetro, né? Não, mas 15 lesões. Eu não sei se é achômetro. Eu acho que tu pode estabelecer opinião sobre o cenário. Qual é o cenário? O Inter tem um monte de jogador machucado. Isso aí não precisa comparativo. Mas muitos não por lesão muscular. Muitos por uma cirurgia na mão, uma cirurgia no tornozelo. Esse é o detalhe. Claro que a gente não tem um parecer técnico. Agora, um ponto, pelo menos, causa uma certa dúvida. Foi a troca, a mexida no departamento médico. Saiu primeiro o Paulo Rabelo, depois o Dr. Marcelo Otto. E agora acho que não tem um titular. Acho que não tem nenhum... Isso aí é um dado, no mínimo... Curioso. O doutor Paulo Rabelo. É difícil saber, eu não sei se... Eu estou dizer que o departamento médico não recuperava os jogadores. Eu só sei que saíram 2 diretores médicos. Fica uma interrogação. O problema é que como não tem o parecer técnico... E o Marcelo Otto. Tem 4 jogadores que para mim são avalistas da boa campanha do time, na Libertadores especialmente, e que esses 4 jogadores, eles fazem o time jogar e que se tiverem em campo contra o Tigres, eu acho difícil até que estejam os 4. Para mim é o goleiro Alisson. A gente vê a diferença dele para o Muriel, ela é muito grande. O goleiro Alisson precisa retornar. O zagueiro Juan seria fundamental que voltasse. Concordo contigo. Charles Arangues dá uma dinâmica, e especialmente nessa Libertadores, a gente até contestou o Arangues, que não era o mesmo, mas ele dá uma dinâmica para o time que nenhum outro jogador dá. E o Sacha, pela disciplina tática que ele tem, o Alisson, embora parecido, não faz o que o Sacha faz. Esses 4 jogadores, eles precisariam jogar contra o Tigres. Eu não sei se eles vão jogar. O Sacha marca mais. Agora, o Arangues, naquele jogo lá contra o Santa Fé, que não foi bem o D'Alessandro, ele fez as duas. Ele fez a dele e a do D'Alessandro e nunca deixou a desejar a marcação. Jogo fora de casa, jogo perigoso, jogo aguerrido. O D'Alessandro sentiu, lembra? Cansou aos 20 minutos do primeiro tempo. Esses 4 jogadores estão fora do time e especialmente nos últimos 2 o Alisson não estava. O Inter tomou 6 gols. Mas o alento Essa é uma referência que tem que ser feita. O alento é que o Arangues fez uma baita Copa América, né? E outra coisa, agora está muito perto. Eu até discuti com o Ribeiro na rádio. Agora é a hora de ser inteligente. Agora não é hora de escalar o Nilmar. Quem tem que dar resposta é o Lisandro Lopes, que já deu. E agora não está conseguindo jogar mais. E ele é suficiente para ser centroavante. Eu só não entendo por que o Nilmar, que aliás, eu também não sei o que tem o Nilmar. Eu só sei que ele joga uma partida e para 2. O Nilmar nunca não tem sequência de jogos. E o bom Nilmar é aquele que joga, não é aquele que fica no DM. Quando diz que ele para uma e joga 2, está fazendo uma expressão assim, ou é isso aí mesmo? Não sei, é isso aí mesmo. Mas o Nilmar não consegue. Não tem sequência. Um histórico dele, não consegue ter sequência. O Inter tem uma preocupação específica com 3 jogadores. O Juan, pela idade avançada, e se notou isso, né? E jogou muito até estourar. O D'Alessandro, porque tem 34 anos, e há um diagnóstico de que o D'Alessandro, muitas vezes, ele faz um baita primeiro
semestre e chega no final do ano sem o mesmo nível físico. E está se tentando que ele chegue até o final da temporada dessa vez numa regularidade. E por isso também o revezamento. E o Nilmar, por conta do seu estilo de jogo, ele dá 20 arrancadas por partida, ele não sabe jogar diferente, e por ter acima de 30 anos e um histórico de lesões. Então o Nilmar realmente, ele joga um jogo, se o Inter entender que tem quarta e domingo na sequência, ele vai folgar a quarta para poder jogar. Mas se tu perguntar para ele, ele quer jogar os dois. Ele jogou contra o Sport, não devia ter ido, né? Ele pediu para jogar contra o Sport, porque começou a se especular uma possível saída dele. Tá? O Inter vai vender o Nilmar, sabe que ele quis evitar. Aí eu acho errado. Como assim não devia ter ido? Não entendi. Não devia ter ido para onde? Usaram essa mesma coisa na rádio, eu vou ter que explicar de novo. Me contaram, para mim o Inter tinha que o time titular. Tá. Não foi porque me contaram que o Inter ia usar os ovos em casa para treinar o time titular. Muito bem. Se era para ser isso, então o Nilmar não tinha que ter viajado. Aí quando ele preserva, vocês criticam. Quando ele não preserva, vocês criticam. Aguirre, não tem jeito, Aguirre. Eles vão te criticar igual. Isso aí é brincadeira. Isso aí foi o que eu disse na rádio. Eu disse isso na rádio. O Nilmar não jogou. Isso aí é a mesma coisa. Isso aí foi o que eu falei no apito final. E na própria frase do Ribeiro Neto, fica a incoerência. Olha, eu acho que o time titular do Internacional tinha que ter jogado. Claro. Agora o Nilmar não tinha que ter ido. Para o trem que eu vou descer. Olha aqui, hoje pela manhã o capitão do Internacional foi o convocado lá pela assessoria de imprensa do clube para dar entrevista coletiva da Alessandro falando sobre o rodízio. Vamos lá. Eu não tenho opinião, não posso... Se eu opinasse, entraria em uma situação que é do treinador e da diretoria. O treinador foi contratado, eu acho que a diretoria sabendo da maneira e do jeito que trabalhava o Diego, e isso foi aceito e a gente aceitou e hoje nos encontramos dessa maneira numa final de Libertadores. Eu lembro que o rodízio também existiu na Libertadores, eu com o Atlético não joguei, fui no banco, entrei no segundo tempo, no jogo lá. Não lembro algumas outras mudanças, mas deve ter tido com certeza, porque é a maneira dele trabalhar. Sinceramente, eu acho que a gente, depois de ter conquistado essa vaga na semifinal, a gente sofreu um relaxamento até, eu acho normal, pelo desgaste físico e emotivo que a gente sofreu, tanto com o Atlético como com o Independente. Isso não é desculpa, porque a gente vem falando desde o começo do ano que nós temos um elenco forte, nós temos reposição. O jogo do Tigre vai ter uma atmosfera diferente, vai ser diferente, é uma semifinal. Inconscientemente, na cabeça do atleta, não tem como não pensar nisso, não tem como deixar de fora o pensamento nesse jogo. Mas nós temos que focar no brasileiro, começar a fazer ponto, para não se afastar mais ainda do pelotão de cima e melhorar a nossa campanha. A nossa campanha não é boa, mas eu volto a repetir, também não é tudo isso que se fala lá fora. Não achei nada demais a entrevista dele, achei uma entrevista absolutamente... Ele manda não ouvir a imprensa e jogar videogame com o filho. Peraí, como é que... Me contextualizem, vamos ver. Ele pediu para os torcedores ouvirem menos rádio e televisão, né? E até sugeriu que esses torcedores, ao invés disso, joguem play, videogame com os filhos. Ele está certo, porque eu tenho ouvido um alarmismo exagerado. Como se o Internacional estivesse disputando a zona do rebaixamento apenas e não fosse semifinalista da Libertadores. Vamos ver o João sobre. O João estava na coletiva. Como é que foi esse contexto aí do D'Alessandro e fazendo propaganda da venda de videogames? Em vários momentos, Meneghetti, mesmo sem a imprensa perguntar, ele falou que não era para o torcedor dar bola para a imprensa, porque segundo ele, estava tudo mal na imprensa e o Inter não está mal. O Inter está muito bem e chegou por méritos na semifinal da Copa Libertadores. Às vezes, segundo o D'Alessandro, a imprensa esquece isso. E em certo momento, ele falou
exatamente o seguinte, torcedor, não ouça rádio, ouça menos rádio. Eu sei que você acorda e vai para o trabalho ouvindo rádio, mas não ouça, não vê jornal, faça que nem eu. Eu jogo PlayStation com meu filho, então jogue videogame com seu filho. Não ouça rádio, porque eles não estão falando verdades. Aí eu questionei para ele, eu disse, Dali, você poderia pontuar quais são as inverdades que você não está gostando? Ele não quis falar sobre isso, só disse que algumas críticas são pontuais. E falou o seguinte, eu vou rebater agora, só que depois vocês têm 6 horas de microfone para ficar contornando o que eu falo. E amanhã tem uma outra coluna falando mal de mim, mesmo com eu me defendendo. Então, eu só peço para o torcedor, não leia rádio, não ouça rádio, não leia jornal e não veja TV. Eu acho que ele está certo no seguinte, e no seu direito, inclusive, quer dizer, mais que certo, está no seu direito. Ele tem esse espaço na coletiva e ele quer se comunicar com o torcedor. Ele tem que lembrar que ele está se comunicando via imprensa, que ele está dizendo para o torcedor não ouvir, não ver ou não ler. Tá bem, mas eu ainda acho que é o direito do Alessandro fazer isso. Eu rebato. Eu acho que ele tem que ter uma preocupação. É de que o torcedor internacional não tem aqui para o videogame se o Inter perder por Tigres ou perder a final da Libertadores. Isso aí. Aí perde o jogo, vai ter um jornalista lá, como se diz, um boi-coneta. E agora, D'Alessandro, o que o torcedor do Inter faz? Vai para o videogame? Ele tem que estar preparado para esse tipo de pergunta, que poderá acontecer. Agora, a banca paga e a banca recebe. E é verdade também que a gente tem vários espaços. Rádio, TV, jornal. Tem gente aqui que fica 10, 12 horas no microfone. São uma pavonice impressionante. Os caras querem ocupar e querem mais espaço. Querem jornal, querem isso, não sei o quê. Querem programas, televisão, de rádio. Ele tem razão e a gente vai lá e retruca. Eu não vou entrar nesse discurso aí. O D'Alessandro colocou o seu ponto de vista que eu respeito e é seu direito. Eu analiso mais não pelo conteúdo, mas pela forma. Eu acho que alguém do Internacional tinha que realmente falar.